Olá, gente, tudo bom? Ontem, quem acompanhou pelo Instagram sabe que eu consegui entrevistar a Mercedes Morán. A Mercedes Morán é uma atriz argentina que eu sou completamente apaixonada. Eu brinco para explicar às vezes para as pessoas que, para mim, ela é o Ricardo Darín de saias, porque é a atriz argentina que eu mais assisti filmes. E ela estaria numa duas sessões, na verdade, uma anteriormente, à noite, eu não pude estar presente, porque era bem no horário do meu trabalho, e depois ela estaria à tarde fazendo um debate na sessão de A Procura de Martina, que aconteceu no Estação Net Rio, ontem à tarde aqui no Rio de Janeiro. Eu quero agradecer muito o Festival do Rio por ter me cadastrado como imprensa mais uma vez e agradecer muito a Lígia da Primeiro Plano, que proporcionou esse momento ali no café, bem no centro do cinema. Estava bem vazio até. E foi a primeira vez que eu usei o microfone, que o Gabriel tá filmando, tá, gente? Ele foi a pessoa que filmou para mim e eu bati esse papo com ela. Peço desculpas pelos erros no espanhol, eu tava muito nervosa, gente. Eu não vou mentir para vocês, não. Para mim, estar na frente dela foi meio que preciso ser profissional, mas eu também sou fã. E eu não consegui legendar. Na verdade, não daria tempo, eu perderia muito tempo legendando. Eu vou pedir que vocês ativem, se caso vocês não entendam espanhol. E o espanhol dela eu acho que é muito tranquilo de entender, mas se vocês não entenderem, ativa a legenda automática aqui do YouTube, tá? Que vocês vão ter ali uma noção do pouquinho do que eu conversei com ela. Em seguida, tem a crítica desse filme perfeito, muito importante, que é A Procura de Martina. Então, muito obrigada para você que está aí do outro lado, que também proporcionou, né, o canal poder estar lá cobrindo esse festival e conversando com a Mercedes. Vamos aí para a entrevista. Olá, gente, eu vou conversar hoje com Mercedes Morán. Vocês não estão nem acreditando, né? Mas ela está aqui do meu ladinho e a gente vai conversar com ela, vai fazer algumas perguntas sobre o filme. Mercedes, mucho placer en conocerte. Como le dijo, yo tengo un canal en YouTube que yo hago todas las películas, yo hablo bastante sobre las películas argentinas y ahora una película en Brasil. Pero yo quería saber cómo fue la emoción, cómo fue cuando elegiste hacer un papel tan importante con una persona, un personaje que tiene una enfermedad. Bueno, lo de la enfermedad fue secundario. Lo primero que me atrajo fue que una directora brasilera se interesara por contar, si bien es una ficción, algo sobre estas mujeres, sobre las abuelas de Plaza de Mayo, que para mí personalmente son unas referentes y unas mujeres que admiro y quiero mucho. Luego, la originalidad y la sensibilidad del guión, una manera de hablar de la memoria que me pareció fantástica, original, diferente. Luego encontrarme con Marcia, bueno, supe de ella, había trabajado con directores brasileños con los que yo he trabajado, con Salles, en fin, y muchas ganas de venir a trabajar aquí, muchas ganas de venir. Había estado en alguna oportunidad trabajando en Sueño Florianópolis y con algunas películas argentinas con producción en Brasil, así que era como una experiencia que había que completar. Y bueno, todo lo demás, Marcia me tuvo que esperar un poco porque yo tenía una agenda con mucho compromiso y por suerte para mí me pudo esperar, entonces no me perdí de hacer esta película. Luego la enfermedad me parece como una anécdota, ¿no? Si bien empezar a trabajar con eso es meterte en algo muy angustiante, creo que lo que más le angustia a Martina no es perder la memoria, sino esa carrera contra el tiempo que hace. Y paradójicamente, el conocer esta enfermedad y cómo va a cursar de rápido, a ella la llena de valor, porque lo que hace, para hacer lo que hace, para emprender esa búsqueda, esa aventura, como tirarse al mar sin saber nadar, para buscar un pez. Y entonces esa fortaleza, ese amor, básicamente el amor, ¿no? Que es lo que yo creo que mueve a estas mujeres. Y después hablando con algunas de ellas que pudieron ver la película, estaban muy emocionadas y muy agradecidas porque Martina, o la historia de Martina, si bien es una ficción, responde a una búsqueda de una abuela que lo hace sin la compañía. Entonces ahí hubieron muchas de ellas que buscaron a sus nietos sin la
la protección de la organización, sin el acompañamiento, y lo tuvieron que hacer por otros países, son destinos que no conocemos. Entonces también un poco echar luz sobre esas abuelas, ¿no? Sobre la personaje, me encantó la forma que hice, pero es la segunda vez que hace una personaje con una enfermedad tan fuerte, que hice el Parkinson con Elena, y ahora con esto. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo es la preparación para estos personajes? Creo que más que preparar el personaje, me preparo yo por si me sucede alguna vez. Muy difícil. Por supuesto que existe siempre una información objetiva de cómo funciona la enfermedad, bien objetiva, sin sentimiento, digamos. Cuando tengo toda esa información, tanto del Parkinson como del Alzheimer en este caso, intento olvidarme, porque son cosas que no se pueden actuar. Lo que sí trabajé mucho, y de la mano de Marcia, que me lo hizo mucho más fácil, fue esa manera en que cómo entras en esa zona donde te empezás a perder, donde no hay ninguna referencia, y cómo salís de ahí. Porque el Alzheimer tiene eso, digo, hasta que se instala definitivamente, hay unas idas y vueltas. Entonces trabajamos mucho eso, cómo ingresaba a esas zonas donde estaba perdida, cómo volvía, y cómo volvía a regresar, y cómo se iba construyendo ese arco hasta que finalmente queda ya perdida en lo que suponemos que va a ser tan angustiante como las veces anteriores, y por suerte, cuando ya no retorna, queda en un lugar donde está más feliz, porque ahí se provoca el tan esperado encuentro. Las películas que hice son de diferentes géneros. Hice las románticas con Ricardo Darín, que me encanta, El amor inesperado, y tantas otras, pero hice más dramas últimamente. Tiene cuando elegir un guión, ¿o qué le llama la atención? ¿Es la historia? ¿Es la dirección? Por ejemplo, para decir esta película fue que quería hacer una película en Brasil, ¿qué te...? No. Lo primero que recibo es el guión, que en general el guión en la mayor parte de las veces pertenece al director o a la directora. O sea que empiezo por ahí. Después está la historia, cómo está contada, y fundamentalmente si el personaje me despierta la imaginación, o si siento que está muy lejos de algún otro que haya hecho. Siempre me gusta correr el riesgo de separarme, por lo menos del último que hice. Lo del género es posterior, a no ser en alguna circunstancia, como por ejemplo Norma, que fui parte del guión, y sí, lo que yo tenía ganas de escribir era una comedia. O lo último que hice en teatro, que tenía ganas de hacer una comedia. Entonces busqué un material para teatro que fuera una comedia. Pero las propuestas de cine siempre vienen de la mano de la directora o el director, y es lo primero que me interesa. ¿Y cómo es estar ahora en el Festival de Río, uno de los festivales más importantes acá de Brasil, teniendo contacto con el público, con las personas que aman las películas? Acá en Brasil las películas argentinas hacen mucho éxito. Entonces, ¿cómo es para usted tener esos contactos con nosotros? Bueno, los festivales de cine son en sí una fiesta del cine, un amor muy expresado hacia el cine, y siempre es feliz y es precioso participar. El Festival de Río es la primera vez, tenía muchas ganas porque me han hablado muchísimo, así que vine con unas expectativas tremendas, y la felicidad fue doble, fue estar como jurado, tener la posibilidad de ver toda la programación, que es excelente, de partir con el resto de los jurados después de cada película, que es una tarea que me encanta, y al mismo tiempo, por casualidad, la presentaron Martina en una muestra paralela. Así que bueno, está todos los condimentos que necesitaba. Estoy muy feliz y muy agradecida. ¿Tienes un mensaje para el público que te asiste de casa, por ejemplo, en los streams de Netflix, que he visto muchas películas, o
en el cine. ¿Qué tiene para decir a nosotros de Brasil que te encanta la actuación de en Argentina? Bueno, lo que tengo para decirle a la gente que es que cuando yo soy una espectadora del cine, encuentro en el cine otra vez a esa chica, a esa niña que escuchaba cuentos, que la tranquilizaban, que la hacían sentir menos sola, y me parece que eso es lo que sigue sucediendo, y que me encanta a las personas que gustan del cine, y aquellas que todavía no lo han descubierto, no aflojen, insistan, porque el cine es mágico. Muchas gracias. A vos. Ao final da entrevista, muito fã que sou, pedi um autógrafo no DVD e ela amor menos pensaram, que é um filme com Ricardo Darín, que eu sou apaixonada, pelos dois, na verdade. Eu comprei na Argentina e não foi desse ano, acho que foi meu irmão que trouxe esse, e ela assinou para mim ali, então, né, tá ali atrás tá até o do Ricardo Darín. Vamos ver um pouquinho do debate que teve após a sessão. Ela tem um pouco de participação dessa história existir também. E eu acho que é um filme que ele tem dois temas, né, principais. O tema da memória, do Alzheimer, e o tema político, né? E lá no comecinho eu já chamei a Gabriela Amaral Almeida, que é roteirista, que é diretora, que é sensacional, para escrever essa história comigo. E a gente começou a desenvolver e tal, e ela veio com essa ideia da avó ter Alzheimer, né? Dela vir buscar o neto no Brasil para recuperar a memória da família dela e ao mesmo tempo ela está esquecendo. E isso foi imediatamente, pô, genial, vamos seguir esse caminho. E alguns anos depois, a minha mãe começou com Alzheimer. Então o roteiro ele foi tomando um outro rumo para mim, né? Ele foi se aproximando muito mais da minha própria história e da minha vivência com ela. E isso foi, a gente quando filmou, acho que estava na 10ª versão. Então foram muitos anos, né, de reescrituras, laboratórios, fomos para o Laboratório Novas Histórias, fomos para o Laboratório na Colômbia, isso foi sendo reescrito e também vivido, né, dia a dia, assim. Então, isso foi da história, assim, que é mais íntimo para mim. E ao mesmo tempo tem o lado político, né, que é uma história que é da Argentina, né, que é de uma avó argentina, mas que vem para o Brasil, né, e ao mesmo tempo com uma coprodução uruguaia. Então ele é um filme latino, né, que a gente aproxima um pouco as ditaduras e o que vivemos, né, e ainda estamos vivendo um pouco, né, com Bolsonaro e Milei, e acho curioso, assim, vim pensando nisso, que amanhã é eleição, né. Então, eu acho curioso que esse filme tenha passado hoje, assim. Então, amanhã temos a oportunidade de não deixar isso acontecer, né? Enfim, de tirar a extrema-direita do caminho, né? E eu nasci em 68. Nasci no meio no ano mais duro da ditadura militar no Brasil. E eu nasci 7 de setembro, que é o dia da independência. Então, é o dia que tem uma parada militar, né? E meu pai tinha um Fusquinha, minha mãe grávida, foi no Fusquinha. Eles não conseguiam chegar na maternidade, porque todas as ruas estavam bloqueadas. E ele teve a ideia gênia de enfiar o carro no meio da parada. E ele enfiou o Fusca no meio da parada militar, e os militares acharam que era uma bomba. Em 68. E aí minha mãe teve que levantar a barriga, eles cercaram o carro com armas, e ela teve que mostrar a barriga, e eles botaram batedores e falaram: abram alas que mais um brasileiro vai nascer. A bomba era cena, Marcinha. A bomba era então tem um lado político para mim, assim, eu tive um tio comunista, meu pai era produtor, distribuidor de cinema, e ele botou meu tio para
conferir borderôs pelo Brasil todo, e assim nunca ele foi pego, porque estava sempre em uma cidade diferente. Então, né, a ditadura acho que faz parte da vida de uma geração. Assim. Hoje né, tem uma geração que não viveu isso, mas a gente viveu isso, né? E é muito duro, né? Enfim, então a história ela tem muitas camadas, né? Uma história de protagonismo feminino também, né? Mulheres né, Eu esqueci de dizer que o trabalho dos atores está super, todos. E Mercedes deu um show, né? Bueno, es verdad, va a sonar demagógico, pero es cierto que con una directora como Marcia y con actrices así es fácil, lo difícil se vuelve fácil. Sí, todas estamos atravesadas de alguna manera por todos estos temas, ¿no? La edad, la dictadura, los padres mayores, que algunos sufren Alzheimer, otros senilidad, como el caso de mi madre, que me permitió también observar mucho detenidamente cómo va avanzando, cómo avanzan estas enfermedades y cómo se van perdiendo. Con Marcia trabajábamos mucho esto de que el personaje de Martina entra en esos lugares, vuelve, y cada vez que vuelve está modificada, vuelve a entrar hasta que finalmente ya no regresa. Y esa paradoja, que la tristeza que no puede volver, finalmente es en ese lugar donde encuentra de alguna manera lo que buscaba y le trae paz, ¿no? De esa manera es menos triste la historia. Me pareció muy interesante, primero, que una directora brasilera se interesara por estas mujeres, las abuelas de Plaza de Mayo, que para mí son un referente, son faros de muchas mujeres, que contar esta historia tan original para hablar de la memoria, ¿no? Y luego el guión, que me pareció muy exquisito, muy original, muy corrido de la convención, y recién hace pocos días terminé de descubrir la importancia que tiene conocer estas historias, si bien son ficción, pero la de tantas abuelas que, no estando amparadas por la organización que las protege y las acompaña, ¿cuántas de ellas habrán tenido historias como esta, ¿no? Que solas encararon la búsqueda de los nietos y no sabemos qué finales tuvieron. Y además de la satisfacción personal, está buenísimo también recordar, hablando de memoria, en un país como la Argentina, que en este momento la está perdiendo, la memoria. Recordar, ¿no?, que estas mujeres establecieron estas búsquedas con todo ese coraje infinito que necesitaron para hacerla. Así que yo estoy muy feliz por haber trabajado aquí, estar acá presentando la película en un festival, que es la fiesta del cine por excelencia. Así que solo agradecimiento por todo lo que tengo para ofrecer. Gracias. Primeiro eu vou falar do filme, tá, gente? Das minhas impressões sobre o filme, da minha crítica sobre o filme A Procura de Martina. E depois eu falo sobre o curta num vídeo separado, porque teve um curta que passou e muita gente estava super interessada no curta, eu acho que era inédito nos cinemas. Vamos falar primeiro desse filme, que na verdade, apesar de ter um elenco, né, também argentino, ele é brasileiro. Ele é uma produção desse ano,
boa parte dele é falado em português e espanhol por causa da protagonista, então se passa uma parte na Argentina e outra parte, né, a segunda parte, digamos assim, no Brasil. E ele vai mostrar uma viúva de 75 anos, que é a Martina, vivida maravilhosamente bem pela Mercedes Morán. Ela foi diagnosticada com Alzheimer e ela vai receber um telefonema. E nesse telefonema, ela vai colocar na cabeça que ela precisa ir para o Brasil atrás do neto dela, que seria o filho da filha que foi presa na época da ditadura. Ela só tinha uma filha, essa filha foi sequestrada na ditadura argentina, e essa filha estava grávida quando foi sequestrada. E a informação que ela tem é de que essa criança está viva, ela foi adotada por uma família no Brasil, e o nome dele é Inácio, e ela está desesperada atrás dele, então ela convoca uma amiga dela, que por sinal é uma atriz maravilhosa, também argentina, e, e ela convoca então essa amiga para ir até o Rio de Janeiro atrás desse neto. Ela não sabe se isso é verdade ou não. A mente dela prega muitas peças nela. Ela é uma mulher que luta para se recordar do passado, mas de um passado que ainda é uma cicatriz muito grande para ela. Determinada demais, mas também desesperada demais, a Martina acaba embarcando aqui para o Brasil, aqui para o Rio de Janeiro. E é bacana vê-la, né, aqui nos lugares que a gente frequenta e tudo, que reconhece de ser daqui. Mas ela vem com uma dor muito grande em busca, então, dessa verdade, dessa criança que ela quer levar, sendo que é o neto dela, mas ele não sabe direito a idade, né, não sabe muita coisa sobre quem o pegou e se é verdade o telefonema que ela recebeu. A questão aqui é que a gente lida com uma mulher mais velha, uma idosa que tem uma enfermidade muito grave, que é o Alzheimer, e uma mulher que quer descobrir a verdade, custe o que custar, porque apesar da memória andar falhando a cada dia, ainda ficou na cabeça dela a memória de que a filha tem um filho e que esse filho deveria, né, conhecer a verdade sobre a sua família. Ela vem então para essa jornada e também querendo que tomar alguma atitude antes que ela esqueça de absolutamente tudo e até dessa história de que teve uma filha um dia, esse é o grande medo dela. Então isso é muito bem colocado pela diretora, que é roteirista também, né, da história. Vocês viram ela falando aí um pouquinho sobre da onde que ela tirou, da onde que veio essa ideia, né, da protagonista ter Alzheimer. E na minha conversa com a Mercedes, eu faço uma pergunta a ela, né, de que te fez escolher esse roteiro, né? Porque eu imagino que ela receba vários roteiros. E ela tinha acabado de fazer um filme, gente, que é excelente, chamado Helena Sabe, que tem na Netflix, que ela tem Parkinson. E ela também tem um segredo com a filha, né? E ali eu perguntei, então, será que era... E ela falou depois também no debate que ela tem uma mãe com uma questão de senilidade muito forte, mas que o que fez ela aceitar esse papel foi as Mães da Praça de Maio, que é, né, um movimento muito famoso argentino de mães que perderam os seus filhos, muitos desaparecidos, elas não sabem para onde foram, muitos tinham filhos, né? E esses filhos nunca foram encontrados. Eu vou falar até de outro filme aqui argentino que conta maravilhosamente bem sobre isso e ganhou o Oscar, inclusive, que chama História Oficial. Assistam se vocês puderem. E se você for na Argentina, em frente à Casa Rosada, tem uma... Eu não vou saber falar se é uma homenagem, não sei se é essa palavra, mas tem ali sempre, né, movimentações e homenagens às pessoas, homens e mulheres que sumiram na ditadura ou que foram mortos na ditadura argentina. E aqui a gente está falando de um país que também teve uma ditadura muito forte, que é o Brasil, de uma mulher que vem para esse país e que vai fazer algumas amizades, por exemplo. Ela faz amizade com a moça do hotel e essa moça vai ajudá-la muito. E que é um papel muito bom também. Ela acaba, na verdade, encontrando uma grande amiga, né, de diferentes cidades, uma que é do país dela e que está tentando ali trazê-la para a realidade, mas a gente também tem momentos muito importantes de dor dessa mulher, né, de não se reconhecer mais e de estar em busca mesmo dessa verdade. Então a gente tem momentos que oscilam entre o riso, sim, porque são momentos de dificuldade no entendimento do idioma,
de momentos em que a própria amiga fica, nossa, por que que eu vim, né? Por que que eu vim atrás dela? Então tem muitas questões ali, mas a importância é realmente de histórias de muitas pessoas que passaram por isso. E o Brasil se interessar por essa história também é muito importante, porque sim, pessoas de lá também foram adotadas sem que as famílias soubessem e enviadas para o Brasil, e essas pessoas estão por aí, as pessoas nem sabem quem são, foram para outros países também. Enfim, é um filme com muita delicadeza, muita sensibilidade, mas também muito duro de assistir, porque a partir do momento que se coloca uma mulher que não consegue esquecer o passado, mas também não quer esquecer de tudo, eu acho que é uma coisa para se pensar. É uma doença muito cruel, mas a vida também é cruel. Minha nota para esse filme é de que ele é excelente. Eu amei as atuações, eu adorei o cenário, eu amei a trilha sonora, a montagem do filme está muito bacana. Então assistam se puderem, tá? Ele está disponível no Festival do Rio por enquanto. Em breve deve estar aí nos cinemas de todo o Brasil. Vamos torcer para isso. Beijo grande, fui.